cumprimentar também o senador, meu conterrâneo, Eduardo Girão, em nome do qual eu cumprimento os que compõem a mesa. Lamentavelmente, chegamos a esse dia com o falecimento do Clezão. Não queríamos estar vivenciando isso. Eu vou citar alguns nomes, normalmente eu não faço isso, mas hoje eu decidi citar alguns nomes. Davis Baek, Cláudio Augusto Felipe, Aécio Lúcio Costa Pereira, Selma Borges Pereira Fiorenzi. E a Gabriela, a doutora Gabriela, depois, quando for falar também, vai mencionar alguns outros nomes. O Clezão ele foi um marco nesse processo. E a gente precisa falar isso. Ele foi um marco porque ele jogou na cara da sociedade o que está acontecendo com os presos do dia 8 de janeiro. Clezão com comorbidades, com um laudo que era definitivo, que a médica do SUS dizia que estar preso era uma sentença de morte para ele, foi sentenciado dessa forma pelo ministro Alexandre de Moraes, que o manteve preso, mesmo com 8 pedidos de prisão, e mesmo com parecer favorável da dona da ação penal, que é a PGR. Igual o Clezão, temos vários outros. Deixaram o Clezão morrer. Essa é a realidade. E a gente aqui, enquanto associação dos familiares e vítimas, que recebemos dioturnamente mensagens de familiares dos 4 cantos desse país, cada um relatando os problemas graves de saúde que os seus familiares têm, alguns deles que estão presos desde o começo do ano, sem ter nem denúncia da PGR, sem ter nem motivos para estarem presos, porque alguns deles a Polícia Federal concluiu no seu laudo que não havia materialidade, que aquelas pessoas não tinham cometido crimes, e elas continuam presas. E aí o Clezão veio a escancarar o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal hoje. Pessoas que têm pedido de revogação de prisão que não são analisados. E eu digo que ele é um marco porque, magicamente, após o falecimento do Clezão, as pessoas que tinham pedido de revogação de prisão foram encaminhados esses pedidos para a PGR analisar. E muitos deles hoje estão com parecer de soltura favorável da PGR. E o ministro não solta. E o ministro continua fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Hoje, aqui em Brasília, temos mais de 40 pais de família que estão nessa condição. Temos pessoas que já tiveram as suas sentenças, mas essas sentenças sequer foram publicadas e essas pessoas seguem presas. E ninguém fala nada. E a OAB se manifesta aqui... Eu quero agradecer a presença, né? Afinal de contas, por muitas vezes a gente esteve aqui e a OAB não esteve. Eu quero agradecer a presença e o ato de coragem, mas eu sinto dizer que a OAB continua omissa. O vice-presidente veio aqui e a gente acompanhou ele fazendo propaganda de um trabalho que a gente desconhece enquanto advogado militante. Enquanto advogado que vai bater na porta do STF para pedir para o nosso cliente ter direito a trabalhar. Não é pedir para ele ir para uma festa de família ou coisa do tipo. É ter direito de trabalhar, um direito à dignidade da pessoa humana. E quando a gente chega na porta do STF, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, você não pode subir. E a OAB hoje não pode dizer que não sabe dessa situação. Porque toda vida que nossas prerrogativas são violadas, a gente manda um e-mail para a OAB. Se procurar, tem vários e-mails, não só da ASFAV, como do doutor Ezequiel, como o meu. E o último e-mail que eu mandei reclamando exatamente sobre isso, que eu não poderia subir no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e acreditem que é só no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, porque todos os outros, o advogado tem livre acesso. Eles me responderam um e-mail, mas a doutora mandou um e-mail marcando. Mande um e-mail que a doutora mandou marcando. O Estatuto da OAB, ele é claro no seu artigo 7º, inciso 4º, que eu não preciso bater na porta de repartição pública para ser atendida. Eu tenho livre acesso. E a minha palavra tem fé pública. Isso daí é de conhecimento quase de toda a população. E mesmo assim eu tenho que provar o que eu estou falando.
Se eu estou reclamando de prerrogativas, e aí me vem o doutor Rafael, eu sinto muito, doutor Rafael, mas não está servindo para os advogados do dia 8 de janeiro. Advogados que dioturnamente reclamam também sobre essa falta de acesso aos autos. Inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, inquérito 4879, que foi onde trouxe todo esse pessoal para responder no Supremo Tribunal Federal. Ninguém teve acesso até hoje. E quando você liga lá para o gabinete do ministro, ele diz, não, é porque já não faz mais parte do processo de vocês, esse inquérito foi desmembrado. Foi desmembrado em vários outros. Começou no 4879, que a gente até hoje não tem acesso. E aí, ouvir do representante da ordem que as nossas prerrogativas estão sendo vistas, para a gente soa como uma propaganda, e uma propaganda de fake news, né? Digamos assim. É uma fake news clara. Se alguém deveria ser incluído em algum inquérito de fake news, esse alguém deveria ser essas pessoas que mentem descaradamente, enquanto temos advogados aqui que sabem o que estão passando. E é por conta dessa omissão, dessa falta de acesso aos autos, que tivemos a morte do Clezão. E não me digam que não foi, porque não tem como. Desde o dia 8 de janeiro que a gente reclama que as nossas petições não são vistas. Se o advogado do Clezão tivesse o direito à ampla defesa e ao contraditório, se Clezão tivesse o direito à ampla defesa e ao contraditório, a gente não estava aqui sofrendo com a perda dele. Porque perder o Clezão é como tivesse perdido alguém da nossa família também. Não tem como a gente deixar de sentir. Não tem como a gente deixar a indignação para lá. Pelo Clezão, pelas filhas dele, pela esposa dele, a gente vai aonde a gente precisar ir. Se a gente já iria antes, agora é que a gente vai mesmo. E a gente luta hoje não só pela história do Clezão, que ele permaneça vivo, porque alguns acompanharam a blusa que ele guardou para sair, que a blusa dele dizia, eu sobrevivi. E, infelizmente, a gente entregou a blusa vazia para a família. E isso é lamentável. Isso é lamentável porque é uma pessoa que está fazendo tudo isso. É uma pessoa só. E essa pessoa ela precisa ser responsabilizada por omissão. A omissão dele culminou na morte do Clezão. E a omissão dele pode culminar na morte de vários outros. Nós temos o seu Jorginho. Seu Jorginho todo dia fala em suicídio. O STF está avisado. Ele passou por uma junta médica. Todo mundo do gabinete do STF sabe, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vão esperar acontecer? Vão esperar acontecer para depois dizerem para mim que liguei para lá avisando que não sabiam? O Igilson, que é pai de filhas menores, de 12 anos, que as filhas estão com situação precária, situação de insegurança alimentar, passando fome, que tem uma mãe que, infelizmente, é dependente química, que está numa situação que ficou muito pior depois da morte dele. Esse pessoal está sofrendo. Esse pessoal está pagando a pena no lugar das pessoas que estão presas. E a gente sabe que a nossa Constituição não permite isso. A gente sabe que... Aí agora, como eu falei do marco do falecimento do Clezão, várias pessoas, vários advogados, no recebimento da denúncia, impetraram agravo. E ontem, esse agravo foi colocado para julgamento. Precisou o Clezão morrer para que os processos começassem a andar, que as doenças das pessoas começassem a ser vistas, que os advogados começassem a ter voz, que a OAB notasse, ou a fala do presidente da OAB, que muito nos alegrou, mas a gente também não pode ser inocente, foi uma fala política, porque sabe que as eleições da OAB estão se aproximando. E que esse pessoal que virou as costas para a gente vai ter que responder na época das eleições. Por quê? Por qual motivo se esperou 11 meses para se falar de prerrogativas? 11 meses para se falar de cerceamento de defesa? Precisamos que a morte do Clezão não seja esquecida. E precisamos de justiça, não só para o Clezão, como para os outros.
E eu encerro a minha fala dizendo uma coisa que eu sempre falo desde o começo, e quem acompanha as minhas falas sabe. A gente não está pedindo privilégio para ninguém. A gente quer o devido processo legal. A gente quer que essas pessoas tenham o direito delas atendidos. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina. Suas palavras são fortes e são muito verdadeiras, né? Eu vou passar agora a palavra ao doutor Tiago Luiz Pavinato, professor e advogado.